Boa noite a todos. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Cláudio. Está em discussão e aprovação a ata do dia 21 de julho de 2022, que os senhores acadêmicos receberam por e-mail. Se algum acadêmico tiver alguma correção ou acréscimo à ata, tanto os acadêmicos que estão presentes na sessão plenária quanto aos que estão participando no sistema remoto podem se manifestar. Queria comunicar aos senhores acadêmicos, todos vão receber oportunamente ainda essa semana por e-mail e WhatsApp, que a Academia Nacional de Medicina, como já é tradição, vai fazer um encontro com a Academia Nacional de Medicina da França no dia 4 de outubro desse ano em Paris. Então, aqueles que puderem já se organizar, essa data foi definida pela Academia Francesa. E também foi definido ontem, provavelmente será dia 28 ou 29 de novembro, mas praticamente certo, no dia 28 de novembro, a Academia Nacional de Medicina do Brasil terá um encontro com a Academia Nacional de Medicina de Portugal, em Coimbra, ou que é a Universidade do Presidente, ou no Porto. Ainda também a ser definida, mas os senhores já podem se organizar 28/11. E além do simples encontro e congressamento que nós costumamos fazer, nós estamos com uma colaboração importante com projetos em 6 áreas para recebermos estudantes e médicos de Portugal no Brasil e também enviarmos médicos brasileiros e estudantes de medicina a Portugal. Então, assim, com a Academia de Portugal, o convênio está se ampliando bastante e nós vamos fazer essa troca de alunos. Aproveito a perguntar ao nosso acadêmico Zé Luiz Gomes do Amaral se a sessão de medicina lá acabou. Correu tudo bem? Os 2 candidatos foram considerados habilitados? Sim, eu precisava dessa informação, porque então aproveito aqui também, os senhores vão receber novamente por e-mail a confirmação da convocação das eleições plenárias para o dia 11 de agosto de 2022, quinta-feira, às 18 horas, com quórum de 50 membros titulares e eméritos aqui dentro desse Salão Miguel Couto, para votarmos o candidato da cadeira número 46, Dr. Roberto Andrade Medronho, na vaga deixada pelo acadêmico Adolfo Roires, que passou a acadêmico emérito em 17/10/2019. Também nesse mesmo dia, cadeira número 12 da secção de medicina, vaga por falecimento do acadêmico Azor José de Lima, em 22 de agosto de 2020, candidato da seção de cirurgia, vaga pelo falecimento do ex-acadêmico e ex-presidente Marcos Moraes, em 4 de maio de 2020, sendo candidatos acadêmico Francisco Nicanor Macedo e Dr. Jair de Carvalho Castro. Então, confirmadas
essa convocação para as eleições plenárias 11 de agosto de 2022. Passo agora a palavra aos acadêmicos que quiserem fazer uso da mesma. Quero agradecer ainda a todos os acadêmicos que fizeram esforço hoje para darem quórum na sessão de cirurgia e na sessão de medicina e que possamos, então, dar andamento a essas vagas. Acadêmico Walterzinho com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, professor Thierry, acadêmicos, convidados. Eu gostaria de comunicar a todos que o nosso confrade Gerson Lima da Silva foi contemplado com o prêmio Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, na área de ciência e tecnologia. Ainda não está nem no site, saiu hoje o resultado. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho. Parabenizamos nosso querido Gerson Lima da Silva por mais essa conquista. Mais algum acadêmico gostaria de fazer uso da palavra? Acadêmico presidente Novelino, por favor, tome assento à mesa aqui ao meu lado, à direita, e aí Vossa Excelência já vai ter o microfone aqui à sua disposição. Não, prefiro que Vossa Excelência sente aqui primeiro à minha direita. E daqui Vossa Excelência pode falar. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimo acadêmico Giovanni Thierry, que nesse momento ocupa esta mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, eu vou dar um depoimento que, estando na Santa Casa de Juiz de Fora, por motivo de doença de família, eu queria ressaltar, né, a evolução que teve essa instituição, hoje com toda a capacidade para mais simples, até evidentemente pacientes que necessitam cuidados intensivos. Não é porque eu sou oriundo, né, de Juiz de Fora. Eu sou oriundo da Itália, mas eu me considero um ítalo mineiro, porque lá convivi em Juiz de Fora. Quero dizer também, senhor presidente, que dois correspondentes de grandes vultos de Minas Gerais, né, foram correspondentes desta casa, né, doutor João Vilaça e o doutor Renato Loures, cujo filho, no momento, dirige aquela instituição com grande capacidade. Então, para não me alongar, eu queria também ressaltar que é uma casa de ensino e que, digo aqui, me surpreendeu, né, pelas instalações, pela modernidade e pela competência de todos que trabalham naquela casa. Então, senhor presidente, sem qualquer ato de bairrismo, eu não podia deixar de comunicar a Vossa Excelência, aos acadêmicos, às acadêmicas e aos convidados, né,
esta minha observação. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico ex-presidente Novelino, por essa informação que a nossa Santa Casa está brilhando lá nas Alterosas. Muito obrigado. Senhor acadêmico, mais desejar fazer uso da palavra, só acrescentando, então, e repetindo que as secções de medicina e cirurgia foram levadas a contento, com quórum adequado, e os candidatos considerados habilitados, e, de acordo com o artigo 32 do regimento dessa Casa, a ata das reuniões das secções de cirurgia e medicina, acompanhada dos pareceres das comissões julgadoras e demais documentos, memória, currículo vitae dos candidatos, ficarão à disposição na Secretaria da Academia Nacional de Medicina, se algum acadêmico quiser consultá-los. Vamos dar, então, prosseguimento ao simpósio Gestão em Saúde, Cenário Atual e Perspectivas, brilhantemente organizado pelo estimado acadêmico Giovanni Guido Cerri, a quem eu passo agora a palavra para coordenar as próximas apresentações. Obrigado, presidente Francisco Sampaio, e cumprimento novamente os acadêmicos aqui presentes, os demais convidados. E eu vou passar a palavra agora para a professora Ana Maria Malik, da Fundação Getúlio Vargas. A professora Malik é uma das maiores experts na área de gestão em saúde, né? Se dedica na Fundação Getúlio Vargas a essa questão há muitos anos, e é uma das referências nacionais e internacionais da área de gestão. E o tema que a professora Malik vai apresentar é o futuro da gestão em saúde. Ana, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e todos. Para mim é uma honra muito grande ter sido convidada para falar nessa sessão, ainda mais pelo meu amigo e colega Giovanni Guido Cerri. Eu estaria presente se não fossem algumas confusões que às vezes o burnout causa no cérebro das pessoas, mas tudo bem. E, no fim, eu acabei combinando com o Giovanni que eu falaria sobre o futuro, o que sempre é uma coisa, no mínimo, delicada, né? Porque a gente nunca tem muita certeza do que vai acontecer quando aparecer esse tal de futuro. Mas, claro que, por precaução, eu fiz uma coisa bastante sábia, eu acho, que foi compartilhar com o apoio da academia a minha apresentação, porque eu, como sempre, estou com uma certa dificuldade tecnológica para abrir o meu PPT, mas quem sabe agora eu consiga, ainda não consigo. Então, se por acaso o apoio puder me ajudar, eu agradeço muito. Se não, tudo bem, eu me viro. Muito bem, então ele está aqui. Então, eu para começar a discussão, né, eu coloquei o futuro da gestão em saúde, ou o futuro. E aí, é claro que eu acabei colocando o tarô, porque em termos de certeza, na verdade, a gente tem que saber o que a gente pergunta e como a gente o faz. Mas, enquanto eu estava pensando no futuro, eu lembrei de uma música, de uma letra, né, do Chico Buarque de Holanda, que falava sobre, se lembra do futuro que a gente combinou. O futuro que nós temos visto hoje, e aparentemente até onde a nossa vista alcança, não é exatamente o futuro que a gente combinou. Então, eu gostaria de ver o próximo slide, no qual, na verdade, eu mostro o que seria a minha proposta de sumário, né? Então, seria tentar apresentar
o mundo futuro, que aqui um pouco o mundo ideal. O século XXI já chegou, mas ainda vai mudar bastante. É uma questão um pouco psicanalítica, que é a relação entre Narciso e o espelho, alguns chavões da área de gestão em saúde e, finalmente, o porquê mudar, como mudar e para onde mudar, né? Então, eu gostaria de ver o meu próximo slide, por gentileza, no qual eu mostro, na verdade, o que seria um mundo interessante com um futuro otimista. Mas aí isso estaria já no próximo slide. Então, se fosse possível, assim, todo mundo quer acreditar num mundo melhor, né? E esse mundo melhor, ele, pensando na área da saúde, seria um mundo no qual saúde seria o objetivo do nosso setor. Hoje em dia, ele não é assim. Faz pelo menos 20 anos eu ouço falar que um dia isto vai acontecer. Se fosse possível voltar, eu agradeceria. Então, faz pelo menos 20 anos que se fala em ter como objetivo do mundo a saúde, né, do mundo melhor a saúde, mas a gente tem que pensar que, então, a gestão em saúde tem que ajudar a desenhar esse mundo melhor. E aí, eu acho que é importante, agora a gente pode ir para a próxima, a gente pode chegar no mundo em que os objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas seja real. Então, se fosse possível passar para o próximo, todo mundo já conhece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas o objetivo 3, que é o mais próximo de nós, quer dizer, eu tendo a dizer que no melhor dos mundos, no mundo que eu gostaria de ver daqui para frente, todos esses objetivos estariam contemplados na área da saúde. A gente tem o hábito de falar que seria bom um mundo no qual houvesse saúde em todas as políticas. Mas, na pior das hipóteses, o objetivo 3 do desenvolvimento sustentável é saúde de qualidade, e a sua tradução é garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todas as idades. Na minha cabeça, é absolutamente impossível a gente não brigar por isso enquanto políticos do setor, enquanto gestores do setor e, é claro, também enquanto cidadãos. E aí, tanto faz a idade que cada um de nós tenha e qual sua capacidade de brigar. Outro dia eu ouvi uma pessoa que trabalha com cuidados paliativos contar um caso que me pareceu muito interessante, estava explicando para uma pessoa já de uma provecta idade, tudo que do que a pessoa precisaria abrir mão para conseguir viver mais tempo e tal. E aí o paciente disse: doutor, eu vim aqui para viver e não para durar. Eu achei essa frase de uma sabedoria incrível. Então, eu ando com ela. E aí, o meu próximo slide também fala de uma dessas coisas das quais a gente fala há muito tempo. Mas até uma penúltima vez que eu estive aí na academia, o acadêmico Paulo Bus tinha trazido o professor Michael Marmot para falar um pouco sobre essa coisa dos determinantes sociais da saúde e da doença. Então, esses determinantes sociais nos apresentam o fato de que não adianta trabalhar só com serviços de saúde, mas a gente tem que trabalhar também com a ambiência na qual as pessoas estão, as redes sociais e comunitárias. E no JAMA
2 anos atrás, saiu um artigo do Donald Berwick, que tinha sido nos Estados Unidos o responsável pelo CMS, dizendo que, por favor, não vamos esperar da saúde a solução dos problemas econômicos, políticos e sociais. Então, é mais ou menos com esse enquadramento que eu queria começar a falar do futuro. E aí, no meu próximo slide, eu falo de uma coisa que, para mim, é um paradoxo. Quando eu estudei medicina, faz tempo, mas eu estudei no milênio passado, ainda antes do SUS, e se dava, pelo menos entre as pessoas não especialistas na área, principalmente entre os alunos, como quase certo que as doenças infectocontagiosas estavam em vias de desaparecer, graças às vacinas, ao saneamento, eventualmente até aos antibióticos. Mas, no século XXI, até agora, nós já estamos com pelo menos 5 dessas grandes epidemias de interesse de saúde pública de interesse internacional. Então, tivemos a SARS, que ainda se manifesta, a H1N1, que ainda se manifesta, a ebola, que é mais contida, a Covid, que eu prefiro não comentar, e estamos hoje em dia imersos na questão da varíola dos macacos. E uma coisa muito complicada na minha cabeça é que hoje em dia está se falando, e isso sob o ponto de vista de gestão em saúde, eu considero um retrocesso brutal, está se falando da varíola dos macacos como se falava nos anos 1980 e pouquinhos do HIV/AIDS. Quer dizer, achando que só questões comportamentais iriam dar conta disso. Então, mais uma vez, nós temos que perceber que em quase todas essas doenças, nós temos transmissão por contato, por animais, e se a gente conseguir se cuidar, e a gestão em saúde tem que tomar conhecimento disso, tem que pensar em para onde vamos. Então, uma perguntinha que eu coloquei embaixo, que eu coloquei em inglês só para provocar, é o que mais vai acontecer e quando vai acontecer, porque que vai. O que nós não sabemos exatamente, mesmo aqueles que têm a paranoia internacional na cabeça, sabem que vai acontecer. Agora, o difícil é quando, por quê? Porque nós não combinamos entre nós qual será o futuro. E aí, no meu próximo slide, eu coloco uma questão que é um pouco o que nós queremos fazer com relação à gestão em saúde e, portanto, à saúde no século XXI. Então, o que se quer entregar? A gente quer entregar não cirurgias feitas, a gente quer entregar não exames realizados, a gente quer entregar valor, ou seja, saúde para a população de um país ou de uma região, ou enfim, de algo parecido com isso. E a questão é definir sempre para quem que nós queremos entregar essa saúde e esse valor. Quer dizer, o gestor tem que se perguntar cotidianamente o que ele quer entregar e para quem. Por quê? Porque não é o gestor que vai definir o que é esse valor, mas é cada uma das pessoas a quem potencialmente ele vai entregar o resultado daquilo que ele faz. Então, precisa definir os desfechos a serem mensurados. Desse jeito, você tem melhores processos e melhores condutas. Quer dizer, os resultados, os relatórios de avaliação, eles devem servir basicamente para nortear as ações e para mostrar os resultados obtidos, não a produção realizada ou aquilo que é cobrável. Então, a gente tem que pensar que quem avalia o que aconteceu,
pode ser o cliente, o paciente, o próprio gestor, o Estado, a operadora, as pessoas. Eu coloquei o Porter como um dos autores que define valor em saúde, mas certamente ele não está entre as grandes pessoas, exceto pelo fato, bom, ele é uma grande pessoa, mas entre os grandes clientes, exceto pelo fato de que ele, entre outras coisas, tem um projeto, um prêmio, né, que premia iniciativas que se dirigem nessa direção. Meu próximo slide entra na questão que eu tinha mencionado, que é a relação do Narciso com o espelho. Então, se eu comecei falando do João e Maria, né, do Se Lembra do Futuro que a gente combinou na abertura da minha apresentação, agora, o meu slide seguinte, eu vejo o Narciso se olhando no lago, né? Ou, citando o Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho. E por que eu uso essa metáfora, que eu sempre acho muito cabível? É a questão de que, em tese, para mudar o que nós fazemos, é necessária colaboração. Só que o que a gente verifica, hoje inclusive, né? Hoje principalmente talvez, competição, ego, inventaram até uma nova palavra, que é a competição. Quer dizer, as pessoas continuam querendo saber quem ganha e quem perde, mas a saúde não pode ser um cabo de guerra. Então, o que é que falta, na verdade? Falta uma cultura olhando para a saúde. O gestor não vai criar essa cultura, mas ele vai criar nas organizações, deverá criar nas organizações para fazer efeito, uma cultura que abra isso, para que todo mundo se veja saudável no espelho. Agora, se nós queremos discutir inovação e uma nova cultura, a gente tem que usar o termo que em português é muito feio, mas isso tem que ser escalável, né? Então, você tem que ter microprojetos que consigam crescer e se fazer enxergar um pouco mais. Então, o meu próximo slide é só um modelinho clássico da teoria de administração, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, se você não trabalhar a cultura das organizações que você pretende gerenciar, você pode fazer a estratégia que você quiser, nada vai acontecer. E não adianta privilegiar o médico, ou o farmacêutico, ou o gestor, ou o fornecedor. A cultura tem a ver com todos os envolvidos no processo. E aí, o meu próximo slide tenta trazer o seguinte, é puxar a brasa para mim, a sardinha, mas nós temos que falar em educação e conhecimento para melhorar a eficiência e os resultados efetivos da gestão em saúde. Ou seja, a gente não pode trabalhar com aquilo de que todo mundo fala e que as pessoas não implementam. Então, eu vou fazer o anticlímax rapidamente, né? Hoje em dia, a sigla da moda é ESG, que é Ambiente, Social e Governança, mas, assim, existe já gente que está falando que isso é basicamente um greenwashing, é um faz de conta. Para algumas pessoas é mesmo, mas dá para levar a sério. E governança é uma questão fundamental cada dia mais nas organizações como um todo, mas isso está começando a chegar nas organizações de saúde. Então, nós, na área da saúde, vivemos num mundo no qual as pessoas acham que bom senso está de ótimo tamanho e cada um sabe o suficiente, principalmente nós, os médicos, que nascemos sabendo tudo. Agora, desculpa, nós sabemos tudo, eventualmente, sobre medicina. Não é o caso, mas, enfim. Nós sabemos alguma coisa sobre saúde. Nós sabemos algumas coisas sobre assistência individual. Mas a gente precisa saber também sobre gestão,
sobre gestão financeira, além da gestão em saúde. Tudo não é a mesma coisa, tudo não cabe na mesma caixinha. E Leonardo da Vinci foi-se o tempo em que todo o conhecimento podia caber na cabeça de uma pessoa. O gestor de saúde precisa de muita vontade de ouvir, de aprender e de mudar. E ele precisa, tendo em vista o ambiente de competição ao qual eu me referi há pouco, ele precisa ter vontade de solucionar conflitos. Agora, um dos grandes chavões, né, que eu faço questão de me referir agora, e que está no próximo slide, é o chavão da assistência centrada no paciente. Tem gente que fala que se a assistência não for centrada no paciente, ela não tem por que existir. Nos meus tempos de faculdade, existia um jogo muito intelectual, que era truco. E, de vez em quando, então, quando alguém dizia uma coisa ou blefava, essa pessoa era desafiada com o termo truco. E, na verdade, em ambientes centrados em pacientes, ou SIC, né, teoricamente, os profissionais da assistência são pressionados para fazer monitoramento. Precisariam explicar os indicadores. Os gestores têm que saber o que fazer com os sistemas de informação. Para que eles vão ter sistema de informação, em última instância? Porque não deve ser só para pagar uma consultoria em informática. E aí, na área de segurança do paciente, já se fala, pensando no ambiente centrado no paciente, mas que hoje em dia ainda é um chavão, em vez de falar what is the matter, né, em inglês, qual o problema com você, é mudar essa frase para dizer what matters to you. Então, eu considero que é bastante importante pensar nisso. E aí, eu vou pular o próximo slide, porque eu já falei muito mais tempo do que tinham me dado, e eu vou chegar num que fala em por que mudar e o que há de novo. Então, tem que pular esse também. E vamos para o próximo. É esse, olha. Então, a primeira coisa que o gestor em saúde tem que aprender, isso significa nós todos, eu não quero ensinar nada para ninguém, não, eu tenho que vestir a carapuça, tem que gastar melhor os recursos que são sempre escassos. Só que gastar melhor é muito diferente de gastar menos. Gastar melhor significa não jogar dinheiro fora. Então, isso significa saber o que é que vai ser medido, o que é que vai ser avaliado para fazer o quê. Em função disso, precisa dirigir a educação profissional. O gestor precisa entender que a organização dele não é única, ela faz parte de uma rede. E há muitas coisas e muitas experiências hoje em dia, isso vai ser falado logo mais, à distância. E para isso você precisa de comunicação, confiança e conformidade ou compliance entre todos os participantes. Então, a ideia não é fazer a mesma coisa em lugares diferentes, é fazer a mesma coisa quando a mesma coisa for importante. Então, eu gostaria de pular já, realmente eu me alonguei demais, para o último slide, porque eu acho que ele é, de fato, mais importante. É o próximo. Mais um. Que é esse? Quer dizer, a gente só vai saber o que vai acontecer com a gestão em saúde e o que nós precisaremos fazer com a gestão em saúde quando a gente souber quais são as perguntas certas a fazer. Aí a gente vai poder ir atrás das respostas. Porque hoje eu vejo muitas certezas e nós temos que realmente começar a perceber que, certamente, agosto de 2022 não é o que nós víamos que seria agosto de 2022 em agosto de 2020. Então, nós temos que aprender um pouco a nos afastar da realidade para ver para onde caminhamos. Mais uma vez, eu peço desculpas por ter me alongado,
E obrigada pela oportunidade, estou à disposição. Obrigado, professora Ana Malik, pela sua apresentação. Vamos agora dar sequência convidando o Dr. Francisco Balestrin Andrade, presidente do Sindhosp, que vai nos falar sobre o Hospital do Futuro e o futuro dos hospitais. Boa noite a todos. Antes de mais nada, meus cumprimentos e agradecimentos ao nosso presidente, acadêmico Francisco Sampaio, a todos os nossos acadêmicos aqui presentes, né, nesse sodalício, e principalmente, em nome do Dr. Giovanni Serri, agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, participaram da organização desse evento. Falar para os senhores, basicamente, dentro aqui do nosso tema, algo a respeito de hospitais. Afinal das contas, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou trabalhamos em hospital, ou, de alguma forma, vamos ter o hospital como local onde aprendemos, onde estudamos, onde fazemos as mais variadas das nossas atividades. Então, muito rapidamente, a nossa agenda, vou falar um pouquinho a respeito do Hospital do Presente, o impulso por mudanças, porque existe um impulso muito grande para mudanças, assim como existem mudanças e impulsos para a inovação, para a mudança de gestão, nós também temos um impulso muito grande para a mudança dos nossos hospitais. Cenários para o futuro hospital e algumas mensagens-chave, né, em relação ao Hospital do Futuro. Muito rapidamente, o hospital, os senhores todos conhecem essas histórias. Os hospitais brasileiros são hospitais já de longa data, são do século XVI. Então, o primeiro hospital brasileiro é considerado a Santa Casa de Santos. Na realidade, a Santa Casa é porque ele ainda existe, mas é a Santa Casa de Olinda, mas esse daqui é o único que existe, que é exatamente a Santa Casa de Santos, desse período aí, 1542, 1543. Vocês conhecem toda a história, desde o tempo de Esculápio, aquilo que nós tínhamos, né, em relação aos hospitais, onde muitas vezes os hospitais eram locais onde eram chamadas casas para o bom morrer. Os hospitais foram se transformando, e aqui eu tenho algumas personalidades históricas que talvez façam sentido para os senhores. À medida que os hospitais eles deixaram de ser aqueles hospitais da antiguidade, hospitais da Idade Média, e fomos chegando ao final do século XVIII, ao final do século XIX, nós passamos a ter hospitais que tinham uma conformação muito parecida com a conformação que hoje temos. Então, por exemplo, essa senhora que aí aparece é uma das grandes personalidades da gestão hospitalar moderna. Ela é uma enfermeira, é a Florence Nightingale, que é a patronesse da enfermagem no Brasil, no mundo de um modo geral, mas a grande função dela, o grande trabalho dela, foi exatamente que ela foi enfermeira, era uma pessoa de uma família muito rica no Reino Unido, e que foi trabalhar nos hospitais na chamada Guerra da Crimeia. Nesse período, ela percebeu que muitas pessoas morriam e você tinha pouca profissionalização em relação ao atendimento. Então, foi exatamente a Florence Nightingale que estabeleceu para nós as chamadas primeiras estatísticas de saúde. Então, ela passava a contar o número de pacientes que estavam internados, passava a contar o número de pessoas que eventualmente faleciam, criou o início dos chamados processos de enfermagem, com banhos, limpezas, roupas limpas, higienização, essas coisas todas. Então, Florence Nightingale é a grande personalidade aí do mundo de gestão atual, né, daquilo que começou nos hospitais. Esse hospital aí que vocês estão vendo é um hospital de Barcelona, chamado São Paulo, né? E o que é interessante nesse hospital é que, se nós conhecemos hoje muitos hospitais pavilionares, esse hospital, que é do fim do século XIX, já tinha essa estrutura. Então, um prédio central, onde ocorriam as ações e as atividades, então, centro cirúrgico,
farmácia, ambulatório, e essas alas laterais eram as alas onde você tinha as internações, como essa que a gente apresenta nessa figura aí, um pouco abaixo. Então, assim, os locais eram locais onde você, de alguma forma, buscava um ambiente onde, pelo menos, você não causava mais mal aos pacientes. Então, esse é um aspecto muito importante, e essa foi uma transformação daquilo que a gente chama de gestão hospitalar e aquilo que chamamos do hospital, como nós conhecemos. Mas nós tivemos vários impulsos para essa mudança, né? Uma das coisas que nos fez mudar, e vocês observam aí, é exatamente aquele um pouco que a Ana citou, que é exatamente o processo de transformação das doenças no nosso dia a dia. Nós, que no início da década de 50, nós tínhamos tuberculose, a pneumonia, as doenças cardíacas que foram mudando, hoje nós temos exatamente os tumores, né? A oncologia, como algo que, de alguma forma, cria uma condição muito fundamental e importante para essa mudança dos hospitais. Quando a gente fala do hospital do presente, a gente tem em mente isso daqui. E essas discussões aqui, aliás, eu quero fazer aqui um disclaimer, muitas dessas discussões eu tive com o professor Evandro Tinoco, aqui do Rio de Janeiro, né, que foi durante muitos anos diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia e é hoje também o presidente do capítulo do Rio de Janeiro do Colégio Brasileiro de Executivos. Então, muitas dessas discussões foram feitas com ele. Mas, quando pensamos em hospital, nós sempre estamos pensando nesses 6 itens. Primeiro, eficiência na execução. Ninguém quer ir para um hospital que não seja eficiente. A segurança assistencial. A segurança assistencial é um aspecto importante. Todos nós queremos ir para uma instituição de saúde, ou queremos que algum ente querido vá para uma instituição de saúde, ou um paciente, e que haja uma segurança naquele ambiente para que ele possa ser atendido. Qualidade na prestação de serviço, claro, satisfação do profissional médico, mas principalmente do profissional de saúde, mas principalmente do profissional médico, considerando o profissional médico como aquele que é nuclear no chamado time de saúde, a gente pode evoluir no outro instante, que haja uma resolutividade da assistência, claro, né? Se busca dentro de uma relação custo-benefício, que é a contenção de custos, que você tenha os melhores resultados que podem ser produzidos para os pacientes. Agora, nós temos um conjunto grande de situações que estão, de alguma forma, mudando o nosso dia a dia. Um deles é o próprio envelhecimento da população, que é um assunto de sobejo conhecimento de todos nós, né? Nós, brasileiros, infelizmente, temos hoje uma situação onde as nossas pirâmides populacionais, elas evoluem para uma pirâmide onde nós vamos ter, né, mais idosos e menos jovens. Isso, na realidade, quando a gente fala em daqui a 30 anos, né, em 2030, nós vamos estar com 42 milhões de habitantes aqui no Brasil acima de 60 anos de idade. Ou seja, isso é um impulso importante para a mudança, porque vocês sabem que uma parte das patologias, elas têm a ver exatamente com o aumento, né, da longevidade da população. Então, as patologias oncológicas, as patologias neurológicas, as patologias cardiovasculares, todas elas, de alguma forma, têm essa dependência. É importante citar que isso aqui tem um impacto muito grande no custo da saúde, porque, e também na previdência social. Porque quando nós falamos tanto de custo de saúde como de previdência social, nós estamos falando de algo que se chama não só uma transição geracional, mas como um processo de solidariedade geracional. Os mais jovens sustentam os mais idosos. Ou seja, então nós precisamos que a gente tenha cada vez mais seria o ideal que tivéssemos uma base maior, como essa daqui, né, inicial, para que esta população ela possa, de alguma forma, sustentar as necessidades de saúde da população mais idosa. Infelizmente, nós, brasileiros, estamos perdendo exatamente isso que se chama de bônus populacional, de bônus demográfico. Por quê? Nós estamos tendo um avanço muito grande do nosso envelhecimento, sem que a gente tenha uma taxa de natalidade razoável. Ou seja, a taxa de natalidade no Brasil é 1,8, em torno de 1,8, o que significa que os casais não estão sequer reproduzindo um outro casal. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter uma população mais idosa com dificuldade de ser sustentada, tanto pela Previdência Social, e aí todas as necessidades de reforma na Previdência Social, e também a necessidade de que você tenha
essa questão. Esse gráfico ele mostra muito bem como é que cada faixa etária ela se apresenta para chamadas despesas assistenciais. Então vejam que de 0 a 19 anos a gente tem um valor lá muito baixo, né? O gasto desse grupo é em torno de 8,5%, né? Daquilo tudo que se gasta com saúde no nosso país. Quando a gente fala de 25 a 59, nós temos um percentual de praticamente 45%. A mesma coisa acima de 60%, com uma população menor, mas que evidentemente usa muito os gastos de saúde. Normalmente os gastos de saúde entre a primeira faixa etária e a última são de 5,6 vezes. Ou seja, nós que temos uma idade mais madura, quando utilizamos os serviços de saúde, acabamos gastando 5,6 vezes aquilo que gasta a população mais jovem. Então, isso é um grande problema. Essa questão aqui, todos nós conhecemos, os custos de saúde, eles são completamente não relacionados aos chamados custos da inflação geral, porque eles sofrem a influência de uma série de itens. Eles sofrem a influência não só da inflação geral, mas como também das novas tecnologias médicas, da indústria farmacêutica, do aumento dessa base populacional, da frequência de utilização dos serviços de saúde. A frequência é muito importante, né? Normalmente, as populações idosas, elas usam as instituições de saúde muito mais que as populações menos idosas. E, consequentemente, esta frequência aumenta os custos. Então, todo mundo deve estar aí com esta percepção de que nós tivemos esse ano 15% de aumento nos nossos planos de saúde, que foi uma grita generalizada, comparando-se principalmente com aquilo que nós tivemos nos 2 anos anteriores a este ano aqui. A gente poderia, em algum instante, falar um pouquinho mais disso. Mas esse aspecto aqui, eu queria chamar a atenção para vocês. O Brasil talvez seja um dos poucos, um único país do mundo que tem exatamente isso que se chama de tripla carga. O que é tripla carga? Nós padecemos de todas aquelas doenças que são as doenças do primeiro mundo, eu já citei aqui, né, as doenças do envelhecimento, as doenças crônicas não degenerativas, né, não transmissíveis. Então, de novo, doenças oncológicas, neurológicas, diabetes, hipertensão, isso é um número muito grande. Por outro lado, nós temos ainda as chamadas doenças infecciosas, né? E eu não preciso nem dar exemplo em relação a isso, mas nós temos dengue, chikungunya, tivemos o Covid-19, todas essas doenças, ou seja, ainda temos isso com uma carga muito importante no nosso país, e cada vez mais, e temos ainda aquilo que são todas aquelas doenças causadas pela sociedade violenta que nós vivemos. No Brasil, nós temos algo em torno de 50 mil mortes ao ano por acidentes de trânsito, algo em torno de 35 mil mortes ao ano por pessoas assassinadas, né, por homicídios. Estou falando do Brasil como um todo. Claro, os números são absurdos quando a gente presta atenção. Então, nós temos toda esta carga, né, no nosso país. E, além disso, nós temos um estilo de vida que hoje permeia toda a nossa sociedade. Sedentarismo, alcoolismo, baixo grau de alimentação, uma política de exercício menor, ou seja, tudo isso embolado dá para nós essa característica. Nós estamos envelhecendo sem resolver o problema de saúde dos mais jovens. Essa é uma grande questão e é um impulso para a mudança. Aqui a tecnologia, não vou nem falar, porque estou aqui com o Dr. Giovanni, né, Giovanni? Mas aqui a tecnologia foi evoluindo. A primeira foto aí, acho que todo mundo conhece, que é uma foto histórica, que é a foto do Roentgen, né, que fez a primeira chapa radiológica do mundo, e ele aqui fez, inclusive, da mulher dele, não é isso, Giovanni? Exatamente, e ela fez questão de mostrar que ela estava com aliança para que não tivesse nenhuma dúvida em relação a isso. E a gente foi evoluindo com todas essas tecnologias, e hoje a gente tem tecnologias aí que são fundamentais, como o PET scan e uma série de outras coisas. Mas só para dizer, a tecnologia ela existe, é um impulso grande de mudança, e isso aumenta os custos da saúde, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Além disso, nós temos hospitais, nós vamos ter uma mudança nas nossas instituições, né? Essas nossas instituições hospitalares, que são como hoje nós muito conhecemos, e até agora vocês viram que todas as instituições que eu descrevi aqui, mesmo no passado, elas ainda funcionam, né, hoje praticamente da mesma forma. Mas nós vamos mudar. O que é que nós vamos ter? Basicamente,
e o Joaquim falou isso também quando ele fez a apresentação dele. Os hospitais eles vão sofrer uma disrupção muito grande por conta das novas tecnologias, né? E os próprios espaços de atuação vão ficar hospitais cada vez menores, hospitais que vão ser hubs, que vão ser focados principalmente naquilo que você tem as atividades mais claras da ação, que é uma ação que tem que ser feita dentro daquela instituição, em pacientes mais graves. A grande parte da assistência será realizada num ambiente domiciliar, né? Então a gente viu aí, inclusive um dos filmes que você mostrou, né, do casal lá que acorda e já está sendo examinado desde das 6 horas da manhã, né? Então, através de telemedicina, telemonitoramento, uma série de coisas, os hospitais, como eu já disse, vão ficar só para os casos agudos. Você vai ter dificuldade de ir aos hospitais para atendimento que não sejam atendimentos como esses, né? O máximo de escolha dos pacientes, porque os pacientes aqui vão fazer a escolha daquilo que se espera dos hospitais. Nós vamos ter exatamente aquilo como a Ana falou, né? O empoderamento do paciente cada vez mais no sentido de escolher qual tipo de assistência ele pretende, e vamos ter o chamado empreendedorismo, né? Como mostrou aí para nós também de manhã, o chamado Uber da saúde, onde você, de alguma forma, uberização da saúde, onde você passa a ter essas health techs que acabam com o tempo ocupando alguns espaços dos hospitais. E aí, eu vou agora passar para dar algumas mensagens para vocês a respeito do Hospital do Futuro, né? Primeira coisa, o triplo desafio dos hospitais. Isso é um, né? Aliás, esse estudo é um estudo que foi feito em 2000, em meados de 2000, né? Foi feito na Espanha, também na Barcelona, por esse instituto chamado IES e pela Century, que reuniu um grupo de pesquisadores, de pensadores, focados na área de saúde, e chegaram exatamente a essas 14 mensagens que eu vou passar aqui muito rapidamente para vocês, exatamente para que a gente não tenha isso em mente. Primeiro, o chamado triplo desafio dos hospitais. Esse triplo desafio acontece, primeiro, porque vai aumentar cada vez mais a necessidade da população. As pessoas vão aumentar, vai ter mais pessoas doentes, isso vai acontecer. Em contrapartida, nós vamos ter cada vez mais uma restrição maior de recursos, né? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas de um modo geral, os países, eles gastam algo em torno de 10 a 12% dos seus PIBs com saúde, né? O Brasil gasta em torno de 9,4, 9,5, ou seja, nós estamos dentro deste valor médio que os países da OCDE gastam. A diferença, claro, os Estados Unidos, que é um país absolutamente fora da curva, gasta 18% do seu PIB com saúde, que é exatamente o valor do PIB inteiro do Brasil, 5,4 trilhões, né, de dólares, ou seja, isso só, eles gastam isso só com saúde. Tem alguns programas, tem um programa de neurologia que você tem nos Estados Unidos, é exatamente aquele recurso que é o orçamento do Ministério da Saúde aqui no Brasil para todas as suas ações. Só que quando nós falamos em distribuição de recursos, né, enquanto nesses países os recursos eles são normalmente 80% recursos públicos e 20% recursos privados, ou investimentos públicos, investimentos privados, no nosso país, embora a gente tenha essa condição socioeconômica completamente distinta, a gente tem esse perfil, né, que é um perfil cultural complexo, nós temos um investimento privado em saúde maior que o investimento público. Algo em torno de 60% é privado e 40% é público, e o público ainda é dividido em governo federal, governo estadual e governo municipal, dentro de percentuais muito baixos. De um modo geral, é importante saber que quem mais gasta com saúde no nosso país somos nós, cidadãos. Afinal das contas, a gente paga impostos que paga exatamente os recursos federais. Por outro lado, farmácia, planos de saúde, tomografias quando não se consegue, as chamadas clínicas populares, elas consomem um valor muito, muito grande de saúde. Então, cada vez mais nós vamos ter restrição de recursos, né, aqui no nosso país. E as mudanças dos valores sociais. As pessoas agora, principalmente por conta da pandemia, elas ficaram empoderadas do sentido de saúde e querem buscar a saúde como um bem individual e um bem coletivo, coisa que até bem pouco tempo nós não tínhamos, né? Os hospitais eles vão ser menores e mais complexos. A gente vai ter os hospitais focados principalmente em serviços de alto valor.
mas não necessariamente de alto volume. Então, esses hospitais grandes, como a gente vê, eles, teoricamente, eles vão perder, através dos tempos, essa situação. Vão ser, como aqui está dito, e a gente vai ter aquilo que já foi dito aí também hoje, o chamado desfecho clínico, ou desfecho clínico, como um fator do pagamento. Hoje vocês todos sabem a forma habitual de pagamento, tanto de honorários médicos quanto dos honorários dos hospitais, é o chamado fee for service, ou seja, você recebe por aquilo que faz. Só que isso, de alguma forma, é um modelo, até certo ponto, incontrolável, porque ele gera volume de atendimento sem que você tenha necessariamente a checagem da qualidade daquele serviço que está sendo prestado. Então, isso também é algo que vai mudar cada vez mais, e a gente vai começar a sentir essas pressões na nossa sociedade, nas nossas instituições, e nós, como profissionais, vamos começar a sentir, né, exatamente esses processos. Nós vamos começar a ter novos serviços, né? Então, serviços, e hoje já foi dito também, serviços especializados em genômica, em medicina personalizada. Acho que, não sei quem prestou atenção no segundo filme que o Joaquim passou, ele fala muito disso, né? Daquelas pessoas que falava, dizia exatamente isso, né? Ele mudava a dose das pessoas, a gente vai começar a ter doses de medicamentos específicas para nós próprios. Então, esse é um processo muito novo, e a genômica, ela mostrou quão importante ela é, não só nesse período agora da pandemia, porque graças a ela a gente conseguiu descobrir todos os processos e as chamadas subvariantes e subvariantes do tal de Covid-19. Então, como também temos muitas doenças hoje genéticas, né, e tratamentos, como o CAR-T-cell, que podem ser feitos através dessa estrutura genômica. Atuação, os hospitais eles vão ser coordenadores de redes assistenciais. Hoje, eu não sei se vocês já perceberam, eu vou passar mais rápido, para dar mais ritmo aqui, embora eu já acho que eu já esteja rápido, né? Os hospitais, eles são desarticulados das estruturas de saúde. Você tem lá uma UBS, você tem lá um posto de saúde, as mais variadas denominações. E os hospitais, eles não estão articulados com essas instituições. Quando você faz um modelo, que é um modelo, como existe, por exemplo, em alguns países do mundo, Holanda, Espanha, Portugal, os hospitais não é que eles são os centros do sistema, não é chamado sistema hospitalocêntrico, mas os hospitais eles são referências desse sistema, porque é exatamente nos hospitais que está concentrado o grande volume de recursos, de dinheiro, de pesquisas, de pessoas que trabalham. Então é importante que essas instituições elas atuem e tenham exatamente os hospitais como referência para treinamento, para formação. Eu estava conversando com a doutora Heloísa hoje, exatamente isso. As nossas grandes instituições terciárias e quaternárias, esse é o papel delas, mas se elas puderem estar articuladas exatamente com instituições menores e de menor visão de complexidade, nós vamos ter com certeza uma saúde mais adequada, embora hoje a saúde cada vez mais ela vai passar exatamente pela questão da transformação digital. Eu vou falar isso rapidamente mais para frente. E a gestão dos chamados pacientes crônicos. O hospital vai ter, como eu disse aqui, uma dupla função, uma função terciária e essa função territorial, ou seja, ele vai ser um hub para onde, né, essas instituições menores vão enviar os seus pacientes, é onde os serviços vão ser realizados para a comunidade. Nós vamos ter um redesenho dos serviços nessas instituições, porque o conhecimento clínico acumulado nos hospitais é muito grande. Então é inacreditável que não se use esse conhecimento para redesenhar o sistema de saúde, né? Nós fizemos vários trabalhos fazendo propostas de mudança de sistema de saúde no nosso país, no estado de São Paulo, e essas propostas todas, elas passam exatamente pelo redesenho do sistema de saúde, que a gente, claro, nós vamos ter tempo de discutir isso aqui agora, mas é importante que fique aqui ao lado esta participação dos hospitais e todos nós que atuamos em hospitais e que gostaríamos de estar prestando um serviço para as nossas comunidades e para o desenvolvimento, né, científico das nossas instituições. Os hospitais vão ser abertos e distribuídos, né? Eles vão ser cada vez menos assim. Hoje a gente fala, o hospital é lá. Com o tempo, por conta de todas essas definições, o hospital vai estar em qualquer lugar, pode estar na casa da pessoa, quando você marca uma consulta, ou quando você utiliza um app para
fazer um exame, marcar um exame, olhar, se fazer uma telemedicina, etc. Não necessariamente as pessoas têm que ir ao hospital, muito pelo contrário, o hospital vai ser esse conceito de hospital aberto, e vamos estar cada vez mais próximos dos pacientes e quebrando esses conceitos todos, que são os conceitos, né, de áreas fechadas. A instituição hospitalar é lá. Não, ela está espraiada pela sociedade como um todo. Centro de Inovação em Tecnologia e Serviços, isso é claro, está aí perfeitamente definido, é um ponto de contato das inovações. As inovações, normalmente, elas começam dentro dos hospitais e depois elas saem. Isso é muito importante, né? A pesquisa e a educação como resultados chaves. Não é possível que a gente tenha instituições que, de alguma forma, não se preocupem com tudo aquilo que tem a ver com pesquisa e com educação, coisas que nós, desde os primórdios da nossa formação, já dizemos que nós médicos temos que estar sempre focados em ensino, pesquisa e assistência. Então, exatamente a reafirmação desses conceitos que nós temos desde o início da nossa formação, né? Os modelos de compartilhamento com de risco, isso é muito importante, principalmente quando se fala em pagamentos e quando você tem fontes pagadoras. De alguma forma, nós vamos ter que compartilhar esses riscos, ou com eles, ou com outros stakeholders, por exemplo, os pacientes, as empresas farmacológicas, as empresas que fazem tecnologia, equipamento. Você vai ter, de alguma forma, esse tipo de compartilhamento, né? Porque nós não podemos ficar dentro desse desenho, até porque esse desenho ele vai ter que passar por um desenho do chamado 2 pesos, 2 R's, dentro de uma visão de horizontalização da saúde, onde a gente não fala só de atenção e atendimento, mas a gente fala de promoção, recuperação, reabilitação e reconstituição da saúde, né? Nós vamos ter uma participação ativa dos profissionais de saúde, isso é fundamental dentro do modelo de governança. O hospital ele precisa ouvir, né, os seus profissionais dentro do seu modelo de governança, partindo do pressuposto que são 2 modelos de governança. O modelo de governança, que é aquele modelo de governança clássico e característico das instituições empresariais, chamada governança corporativa, e é aquilo que tem a ver com específico de nós na área da saúde, a chamada governança clínica, onde nós, profissionais de saúde, vamos cuidar daquilo que tem a ver com a eficácia e a efetividade institucional, enquanto que os gestores vão cuidar daquilo que tem a ver com a eficiência institucional. Um cuida da sustentabilidade e outro cuida da reputação, do atendimento, dos resultados, de todas essas coisas, né? Atenção integrada, nós sempre teremos chamados times de saúde, cada vez mais as instituições elas terão que ser baseadas exatamente nos chamados times assistenciais. De novo, o hospital ele será orquestrador do serviço de saúde e, consequentemente, todos aqueles profissionais que estejam dentro desse time, ele também vai ter que trabalhar, seja nas instituições hospitalares, seja em todas aquelas que fazem parte do seu hub de assistência, né? O hospital, que é quase que uma constatação clara, né, cassiana, ele tem que ser um hospital conectado, exatamente porque se ele não for conectado, ele não chega na casa dos pacientes, dentro daqueles modelos de telemedicina, de teleatendimento, de marcação de exame, de utilização de apps, essas coisas todas, né? Nós teremos novos papéis para os profissionais de saúde, cada vez mais nós teremos profissionais de saúde diferenciados, então, o chamado coach de saúde, conselheiros genéticos, engenheiros médicos e assim sucessivamente, né? Cada vez mais trazendo profissões para dentro das instituições de saúde, dos hospitais em particular, e cada vez mais criando condições que têm a ver com a própria inovação. Conforme ela vai chegando, ela vai, de alguma forma, cuidando de pacientes de um novo modelo. E toda inovação, como já disse a Ana Maria Malik, ela tem que ser centrada exatamente no paciente. Redesenho do serviço, né, dentro de um modelo de Thinking Design, que a gente já conversou aqui, uma avaliação constante da qualidade, e eu vou fazer aqui uma rápida fala. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos no nosso país um modelo de certificação e de acreditação que fosse mais focado no paciente, dentro de um modelo onde você cuida da estrutura, você cuida do processo, você cuida dos resultados assistenciais, e todos nós estivéssemos envolvidos profissionalmente
né, dentro de um sistema como esse, principalmente dentro das nossas instituições, situações como aquelas que aconteceram aqui no Hospital de São João de Meriti, né, no Hospital Iloneida Studart, e todos vocês sabem ao caso que eu estou me referindo, elas provavelmente, não vou dizer que elas não teriam acontecido, mas elas seriam muito mitigadas e não teriam acontecido com a frequência que aparentemente aconteceram. Porque você, quando tem uma instituição acreditada, você tem modelos de gestão, modelo de organização, modelo de protocolos, você tem checagens, você tem grupos que cada vez estão discutindo. Então, alguém ia notar que estava sendo utilizado mais anestésico do que precisava, que os procedimentos eram procedimentos que eram mais demorados do que aqueles que habitualmente se tinha, que o processo de atendimento das pacientes, daquelas pacientes, principalmente no pós-operatório, e aqui estamos com um anestesista aqui, nosso, né? O nosso presidente da Associação Paulista de Medicina, que saberia muito bem que, no instante que se usa muito mais anestésico do que o necessário, aquilo precisaria ser checado. Então, se nós tivéssemos todos esses modelos, né, estabelecidos no nosso país, e pasmem, esses modelos existem no mundo de uma forma super exuberante. 90% a 95% dos hospitais americanos são acreditados, normalmente pelos modelos americanos. No Brasil, nós temos 3 modelos de acreditação: um nacional, um canadense e um modelo americano. E só 5% dos nossos hospitais são acreditados. Dos 6.200 hospitais, apenas 450 são acreditados, que são exatamente aquelas instituições onde nós temos mitigado as questões e conhecemos muito claramente como funcionam e quais são os resultados e como é que se checa os resultados dessas instituições. Ou seja, uma avaliação constante da qualidade. E é isso aí. Muito obrigado, doutor Giovanni, mais uma vez agradeço o convite, doutor Francisco também, muito obrigado. Muito obrigado pela excelente palestra, doutor Balestrin, experiência ímpar na área de gestão, muito obrigado. Convido agora o doutor Bego, do INRAD, diretor executivo do INRAD e do Inova USP, para nos falar sobre inovação tecnológica como ferramenta de gestão. Boa noite a todos. Primeiro cumprimentar, o acadêmico Francisco Sampaio, presidente dessa casa, a todos os acadêmicos aqui presentes, ou online, a audiência, os convidados. Muito obrigado. Agradecer ao professor Giovanni pelo convite, pela oportunidade. Me sinto muito honrado e feliz de estar aqui para conversarmos sobre inovação e como o gestor pode e deve usar essa ferramenta no seu dia a dia. Eu preparei a apresentação em dois momentos e vou tentar torná-la bem rápida e adequada ao tempo que a gente tem. Uma parte de, pelo menos, 2 conceitos de inovação que são importantes, o gestor tem em mente, e outra, como seria uma forma de aplicá-la e o que devemos considerar quando pensamos na inovação, ajudando no processo de gestão. Então, a primeira é a inovação tecnológica, como ela é vista dessa forma a inovação mais pragmática, né, com desejo, com propósito, fim realmente de criar novos produtos, serviços ou novos modelos de negócio, mas com foco claro na geração de riquezas e divisas, né, ou impacto social. Então, é muito importante a gente medir que a inovação está fazendo sentido, né? E aí existem 2 tipos que a gente pode trabalhar a inovação. Uma delas é a inovação fechada, que ela acontece dentro da empresa com as bases de conhecimento que a empresa detém. Então, ela é desenvolvida dentro da empresa e ela caminha por esse processo até que ela se torne um produto, ou uma forma de economizar, ou uma forma de se transformar dentro da própria empresa. Nesse modelo, você tem competidores fora da empresa que estão sempre criando outras oportunidades, mas você não as tem, né? Você só as conhece quando elas vão para o mercado. E o outro modelo é a inovação aberta, onde as fronteiras da empresa são mais permeáveis, então você usa a base de conhecimento tanto interna quanto externa para você desenvolver novos produtos ou formas de transformar a inovação.
um modelo de menos risco, que é o anterior, e um modelo que você precisa analisar, porque ele tem um risco maior embarcado, porque você está, ao mesmo tempo que você recebe conhecimento, você dá conhecimento e você precisa avaliar até onde isso é importante e qual é o apetite da sua empresa ao risco. É claro que, quanto mais aberta, maiores oportunidades aparecem. E o outro conceito que eu gostaria de trazer é da transformação exponencial. Então, quando a gente fala em transformação digital, muitas vezes a gente espera que ela se modifique de uma forma e ela tem um comportamento diferente. E um dos motivos, eu trouxe aqui essa ideia aqui, que é do Peter Diamandis, do Singularity, que ele diz que a inovação, quando ela se torna especial, ela tem pelo menos os 6 Ds. Então, ela começa com a digitalização de um processo, depois uma parte que você se decepciona com ela, até o momento que ela acontece a disrupção. A partir daí, ela se desmaterializa, ela diminui o valor unitário, então ela cresce muito, mas ela perde valor unitário, né? Ela ganha por escala, e chega um momento que ela é democratizada, e aí realmente todos podem usar. Então, se a gente pegar esse conceito e transformar ele na curva de transformação exponencial ou linear, os nossos conceitos, sempre quando a gente olha algum processo acontecendo, é natural que a gente o veja de forma linear, porque é assim que as coisas geralmente acontecem. Então, num primeiro momento, quando a inovação acontece, ela se digitaliza, você comparando uma inovação que vai ser exponencial com uma linear, você parece que ela não está funcionando da maneira adequada, quando a gente pode ver aqui no gráfico. Então, o linear ele está muito maior, ele está crescendo, e a exponencial está ali dificultando, ela não tem... Você acha que não está acontecendo nada. Um dos exemplos, por exemplo, é a parte de inteligência artificial. A gente ficou muito tempo se falando de inteligência artificial e não via nada acontecer. De repente, por exemplo, na área mesmo de gestão, hoje você tem inteligência artificial em praticamente tudo e você sequer sabe que ela está acontecendo, né? E tem a outra fase desse gráfico, que é quando faz a disrupção, e aqui é uma parte importante, porque ela tem bastante valor se você participa dela nesse primeiro momento, porque chega um determinado momento que ela também começa a perder valor, ela cresce tanto que ela começa a perder valor, né? E chega um momento que ela é do nosso dia a dia, né? Eu trouxe até um vídeo aqui, ele é até um pouco antigo, mas ele tem bastante característica do que é esse processo, né? Desses 6 Ds onde eu faço toda essa transformação. Então, o próximo passo é o laptop entrar dentro do celular, né? Que aí realmente desmaterializa tudo. Então, com esse processo, como é que nós vamos usar todas essas ferramentas de uma forma que o gestor possa aplicá-las em benefício do que é uma gestão moderna de uma estrutura hospitalar, de uma clínica ou de uma empresa de saúde? Porque quem traz esse drive, né, quem traz esse processo, são as pessoas que realmente gerem a empresa. E algumas considerações todo mundo que tem uma ação dentro da empresa, ou que ele lidera um grupo de pessoas, em tese ele é um gestor. Mas a alta administração é quem ajuda esse processo a florescer. Então, dividi aqui, pelo menos em 3 etapas, que é, primeiro, a gestão mesmo, né? Então, como ela deve usar a inovação para perceber novos modelos de negócio, os novos competidores e a força de trabalho que vem mudando. A parte de área física e equipamentos, então espaços, hospitalidade, toda a parte de automação e digitalização e a parte de virtualização, que já foi dito aqui anteriormente, tanto pelo Joaquim quanto pelo Balestrin, de que vem acontecendo e acontecerá. E a parte de tecnologia e dados, né? A gente vem, hoje, a cada dia, os dados sendo mais importantes no nosso processo, e a habilitação por dados é uma coisa que já acontece,
principalmente na gestão, isso já é fácil de utilizar. A parte de AI, toda a parte de conectividade e interoperabilidade, resultando num serviço e cuidado que adiciona experiência ao processo do paciente passar pelo hospital ou pelo tratamento, um apoio aos profissionais de saúde diferente. Então, até foi dito, nessa primeira fase que a saúde entrou, obrigava a todos que imputassem muitos dados aos sistemas, muitos dados, e muitas vezes não conseguiam fazer nem o cuidado, né? A gente está saindo desse momento. A humanização e tecnologias onipresentes, que a gente nem sabe que elas estão ali, mas elas estão modificando o processo, né? Então, entrando aqui na parte de gestão, novos modelos de negócio, então, não é natural hoje que o gestor não esteja preocupado com pelo menos algumas oportunidades que estão aqui. Então, já foi dito pela professora Ana, os ODS da ONU, então lá tem muitas oportunidades que nós devemos verificar, né? Os determinantes sociais, além dos determinantes sociais que já existiam, hoje a internet, a conectividade também já é um determinante social para a saúde. A parte de Open Health, então esses dados abertos, esse ano, acho que foi em fevereiro, o Ministério da Saúde já soltou uma regra para prescrição, como fazer prescrição. Essa semana veio uma nova regra de como fazer o relatório de atendimento clínico. Então, cada vez mais esses dados estão sendo organizados para ficarem abertos, no mesmo sentido do Open Bank. Toda a parte de diversidade, inclusão e equidade, isso é um processo que vem se transformando e a saúde pode utilizar muito dele para os seus modelos de negócio. A transformação digital por oportunidade. Então, não é crível, né, que a gente passe 10, 15 anos fazendo uma transformação digital do hospital, né? Esse momento já passou. A transformação digital ela acontece quando eu preciso dela, então eu tenho que saber, quando eu tenho uma oportunidade, eu estar pronto para fazer a transformação digital e ganhar naquele processo, né? E entra também, para isso, eu preciso ter modularidade, né? Esses processos longos, esses ERP sem fins, esses HS sem fim, não me parece mais adequado para esse futuro que nos apresenta, né? Os negócios em plataforma, que também ajudam isso, então me conecto entre plataformas para fazer isso florescer, e a parte de ESG, como já foi dito, né? Eu trouxe aqui até um exemplo de uma startup, essa Doctus, ela está dentro do InovaHC, por isso que a gente sabe, mas ela é um grupo que veio da área social, outros vieram do financeiro, e eles estão fazendo um produto em saúde que não é plano, não é sistema de descontos, não é sistema de empréstimo, mas tem tudo isso dentro, e já estão em praticamente 10 cidades. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem o iFood aqui nas grandes cidades, no interior de São Paulo tem o iQfome, que é um sistema do iFood, porque nas cidades pequenas o iFood não tem os restaurantes. E o iQfome foi lá e começou a usar esse sistema, hoje já estão várias cidades e eles usam a estrutura local para fornecer saúde. Então você vê que os modelos de negócio estão realmente se transformando. Não sei se vai dar certo ou não, mas são ideias novas, né? Os novos competidores, né? Então a Amazon adquiriu a One Medical por 4 bilhões de dólares. Essa empresa tem só 700 mil vidas. Então, qual será o valor que a Amazon viu nessa empresa para pagar 4 bilhões de dólares, né? Então, alguma coisa a Amazon entendeu, como ela diz aqui, né, que a saúde está no topo de lista de experiências, ou seja, já vai, em tese, usar a saúde para todo o ecossistema que a Amazon movimenta. Esse outro aqui é o Banco Pan, né, que lançou um serviço de telemedicina para os clientes do Pan, junto com a rede de farmácias Pague Menos e com uma startup que chama Avos. O paciente não paga nada para usar, se ele for cliente do Pan. Então, o que remunera isso, né? Provavelmente a farmácia, o custo, esse movimento todo. Então, o modelo tem outras oportunidades que os gestores precisam prestar atenção. E a força de trabalho, né? Eu trouxe aqui, eu agradeço até a Deloitte, a Márcia Ogal, que me deu isso aqui, Joaquim. Então, ele diz assim que o futuro, o trabalho como é hoje, né? Se a gente olhar aqui nesse gráfico, então, hoje a força de trabalho médica, ela ainda tem uma categoria de profissionais que você vê mais prestando serviço de saúde, né? O serviço de saúde ele é prestado ainda muito dentro das áreas de saúde, né? E ele tem um nível de automação pequeno, né? Então a proximidade com a mudança, né? O que se vê? A saúde vai ser cada vez mais longe,
né? Os braços cada vez mais compridos. Vou ter mais tipos de categoria nessa área, então está entrando todo mundo nessa, né? Os engenheiros, os matemáticos, os estatísticos, o pessoal de machine learning, todo mundo. E a automação vai ser muito maior. Então, pensando dessa forma, aqui do lado tem qual seria uma ideia de conhecimentos, o arquétipo que o médico do futuro, ou o gestor do médico do futuro precisaria ter, né? Então, que vai desde uma pessoa que é um executivo e também conhece, é um educador, porque ele sabe de pesquisas, ele conhece a inovação, ele sabe quais são a forma de usar os dados de forma especializada, ele consegue fazer uma análise de todos esses dados e ele também consegue entender como é que são os atendimentos de saúde. Então, imagino que é tudo isso se oferecendo sem o apoio da tecnologia para que a pessoa possa passar por isso, né? Quando eu entro na área física e equipamentos, então, tem muitas visões de qual é esse hospital do futuro, tecnológico, conectado, mas eu diria assim, ainda é difícil para a gente saber como ele vai ser. Essa transformação está acontecendo. O que eu diria é que, quando a gente olha nos espaços, né, os novos empreendimentos, até eu conversei com um grupo que vai fazer um investimento bem grande na área hospitalar em Fortaleza, e eles, depois de fizeram todo o modelo de negócio, eles iam construir a construção. Antes de contratar a empresa de arquitetura, eles contrataram uma consultoria para avaliar o que ele deveria falar para a empresa de arquitetura pôr no prédio, né? Então, o modelo está mudando, né? Que é espaços mais flexíveis, né? Já existem hospitais em área onde a demanda aumenta e diminui, que ele aumenta e fecha áreas, né? Dependendo da sazonalidade. Digitalização da gestão, então os indicadores estão prontos. Hoje não é mais coisa de futuro você usar indicadores e informação para fazer a gestão em tempo real, né? Espaços híbridos, né? Então tem espaço que é tanto o que eu uso lá local, quanto provavelmente vou fazer trabalho virtual nele. A parte de logística. Hoje, essa cadeia de suprimentos, ela já é sofisticada, tem se tornado cada dia mais sofisticada em função das restrições que aconteceram devido à pandemia. Então, eu preciso organizar melhor todos os deslocamentos que eu vou ter de material, né? Em hospitais, o atendimento muitas vezes só é possível se o produto estiver junto com ele, né? Ela é uma cadeia agregada. Muitas vezes não faz sentido eu ter o médico e não ter o produto e vice-versa. Então, essa organização é super importante. Então, não faz mais sentido, quando eu for pensar no hospital, eu não pensar em corredores que eu possa fazer a limpeza mecanizada, né? Não faz mais sentido eu pensar em não ter economia de energia, economia de ar-condicionado, uso da luz solar. Então, isso tudo não é mais sensato você começar sem ter essas alternativas. E hoje tudo isso é muito simples, né? A parte de segurança e fluxos, então, se eu tenho um bom sistema de análise de segurança, quanto que eu economizo isso de contratos? E a parte de ilícito e rejeitos, que até para o ESG, cada dia vai ser mais controlado e mais caro você movimentar. Então, eu diria, essa parte de automatização e digitalização do processo, do prédio hospitalar, hoje tem uma diferença brutal, porque é muito, em qualquer cálculo de construção, o que você gasta para construir um prédio, geralmente é o mesmo valor de 3 anos de operação. Então, faz sentido você diminuir o custo operacional, né? E a saúde digital, que hoje é praticamente uma realidade já regulamentada, né? Então, todas as teles, aí, consulta, receita, monitoramento, toda a parte de procedimentos minimamente invasivos, diagnóstico, point of care ou local, mas você conseguir trazer esse paciente, a parte de bem-estar e o serviço virtual, né? E quando a gente entra em tecnologia e dados, eu trouxe aqui algumas tecnologias que seria importante o gestor prestar atenção, porque elas já estão disponíveis para uso. E muitas delas vão fazer uma diferença importante se ele escolhê-las fazer ou não, né? Então, a parte de impressão 3D. A gente imagina assim, a impressão 3D ainda ela é muito quase que marketing hoje em dia, mas já existem novas ligas ficando prontas que você vai realmente conseguir imprimir coisas ou objetos que você vai usar na prática, né? Então, você precisa entender o que é esse processo para estar up to date com ele, né? A parte de conectividade. Então, está chegando o 5G, o Wi-Fi 6. Então, hoje, estava até comentando com o professor Giovanni, já se faz sentido olhar se eu vou passar os cabos no hospital todo ou se eu vou colocar um Wi-Fi em 5G ou Wi-Fi 6.
que a velocidade é praticamente a mesma. Às vezes o wireless é até maior do que eu passar aquele monte de cabo. Então imagina o quanto de mobilidade me dá essa conectividade e quanto eu posso ir mais longe com essa conectividade com o meu paciente. A parte de AI e Machine Learning, que hoje na gestão os AI já estão prontos, é só usar. O chatbot mesmo já é uma realidade. Nós temos um chatbot lá no INRAD, só para fazer um exemplo que é da casa, eu tenho conhecimento. Hoje nós já impactamos mais de 80 mil pessoas e as pessoas conversam com o chatbot como se ele estivesse conversando com uma pessoa. Teve até um paciente que ele perdeu a conexão, o celular dele quebrou e ele mandou uma carta para o nosso chatbot se desculpando porque ele não tinha terminado a conversa. Então você vê o tanto que é o nível de integração hoje desses processos, né? A parte de automação e robótica em todas as áreas, segurança eletrônica, então quando eu vou mais longe do hospital, mais seguro eu tenho que estar, e a gente sabe o tanto que agora isso é importante. Essa computação em borda também ao invés de como faz no celular, né? Muitas das coisas já são processadas no celular, eu não preciso da rede. Os hospitais vão fazer a mesma coisa, eu já processo local para eu não deixar a rede muito cheia de transmissão e aí eu consigo trabalhar muito mais barato, né? Realidade virtual e aumentada, esse é o mundo que a gente está entrando agora, que talvez na saúde ainda tem mais ações de saúde mental e de comportamento, mas ensino já é uma possibilidade de uso bem adequada, né, quando a gente começar. Essa parte de headless technology, me desculpe os termos em inglês, aqui ainda não tem o termo local, mas hoje é muito comum o hospital dizer, olha, eu vou comprar um software e eu vou usar ele para todas as minhas operações. Só que a maioria dos softwares hoje de HIS, de prontuário, eles são feitos para registro, é como se fosse um software bancário de segurança. Quando você vai para a linha de frente, para o atendimento, se você não usar um sistema dedicado, você piora o teu processo de atendimento ao cliente. Então, esse headless, quer dizer, você não precisa dessa parte central, você só se conecta. Isso as empresas de varejo já usam aos montes, né? A empresa de e-commerce também usa aos montes. Os hospitais ainda ficam tentando pegar o seu HIS e colocar ele no atendimento ao público. A parte de identificação, então hoje todo mundo quer se identificar, né? Eu saber a história do paciente, isso está disponível para ele e para o sistema de saúde é bom e facilita o trabalho. As novas ferramentas de trabalho remoto, hoje a gente usa o Zoom já com muita tranquilidade, mas isso está aumentando cada vez mais, então o celular, os headphones, os óculos, isso tudo vai ajudar muito. E os assistentes virtuais, que com esse monte de informação não faz mais sentido eu saber tudo, né? Eu vou perguntar, Siri, Alexa, ou o sistema do meu hospital, como é que eu faço isso? E ele vai me dizer, né? Só indo agora para a finalização, até pelo tempo, já estou aqui há 20 minutos. Então, a saúde realmente ela vai ser 24/7. Então, onde nós estivermos, vai ser possível nós estarmos monitorados, como os filmes que passaram, mas hoje já é bem possível, né? No seu smartwatch aí, provavelmente já controla o seu sono, já controla os seus batimentos cardíacos, a oxigenação. Usar esses dados é questão só de organizar um modelo de negócio. E do outro lado, o apoio em tempo real. Então, cada vez mais nós vamos ter gestores da saúde de alguém. E eu estou falando realmente em lato sensu. Acho que isso vai ser muito usado na atenção primária, em todos os níveis sociais, porque ele transforma a saúde, essa parte que é de aquisição de dados, de uma forma muito mais barata, né? Ele já está entrando naquela fase de democratização dessas informações. E aqui só um exemplo de que é uma jornada hoje em dia, né? Apesar do desenho ter ficado pequeno, mas ela pega a jornada, mas quando você olha ela, você precisa olhar ela de forma digital. Então, as pessoas se movimentam lá dentro e o digital vai acompanhando ele. E aí você vai criando as ferramentas para ir transformando essa jornada por oportunidades. Então, eu organizei a apresentação dessa forma que a gente pudesse pegar a inovação que a gente ouve, diz e fala isso com certo glamour, mas torná-la de uma forma mais pragmática, para que ela realmente já possa fazer parte do dia a dia. E o gestor é o líder que vai fazer essa transformação, essa inovação, ser parte do ganho da economia ou do ganho do hospital. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bego. Espero vê-lo novamente aqui na nossa casa. Ano que vem vamos ter outros simpósios sobre temas relacionados. Abro agora a palavra
a bancada acadêmica aqui presente e também a acadêmico Maurício Gomes Pereira. Apesar da máscara, ele reconhecia aqui a distância. Boa noite a todos, senhor presidente, senhor ex-presidente, acadêmico Thierry, acadêmico Galvão, prezados companheiros aqui. Mas é uma curiosidade. Vamos partir do princípio que eu estou viajando pela Rio-São Paulo. Eu sofro um acidente. Eu quero entrar no hospital de qualidade. Tá? Eu vou perguntar, onde é que tem hospital acreditado aqui? Ninguém sabe dizer. Quer dizer, o hospital acreditado é aquele hospital que foi avaliado e você pode... Quer dizer, existe isso para hospital, para hotel. Quer dizer, como é que eu vou saber? Eu quero um hospital que a infraestrutura seja boa. Quer dizer, você vai ter um marketing do hospital, alguém lá dentro fazendo a cultura daquele hospital, sendo o melhor da região, mas você não tem aquela avaliação de uma pessoa de fora. Essa minha... Por que não deslancha um programa brasileiro de acreditação? Quer dizer, só os hospitais maiores vão ter avaliação internacional. É essa a curiosidade. Obrigado, acadêmico Maurício Gomes Pereira. Acadêmico Thierry, por favor, com a palavra. Acadêmico, o senhor tocou num ponto muitíssimo importante, né? Qual é um dos grandes problemas da saúde no país? A falta de transparência de dados, né? Como evoluiu a saúde em alguns países, principalmente europeus, como a Alemanha, mas mesmo Estados Unidos e sistemas socializados, ou nos Estados Unidos, com a transparência de dados, ou seja, os hospitais tinham que publicar, né, os seus resultados em cirurgias, a sua mortalidade, a sua infecção, né, e todas essas informações iam para toda a comunidade, ou seja, quando você decide fazer uma cirurgia cardíaca, você sabia qual que era o resultado do determinado hospital em cirurgia cardíaca. O que isso fez? Pressionou os hospitais a melhorarem seus resultados, né? Quando nós construímos em São Paulo a rede de câncer, à medida que nós fomos coletando as informações, nós encontramos alguns hospitais onde a mortalidade para uma determinada cirurgia era 100%. Quer dizer, o paciente entrava no hospital, a chance dele sobreviver era nula, né? Nós vimos isso agora na pandemia com a comparação de mortalidades entre as UTIs, né? A mortalidade de uma UTI a outra variava 3,5 vezes. Ou seja, se o paciente tivesse sorte e fosse para a UTI certa, ele ia 3,5 vezes mais chance de sobreviver. Uma equipe nossa teve lá em Manaus, 100% dos pacientes de um hospital de Manaus, da UTI, morriam, né? Então, enquanto nós não tivermos, né, e essa tem que ser uma iniciativa de governo, né, enquanto o governo não colocar todos os dados da rede pública e privada, né, claros, para que o paciente saiba aonde é que ele está entrando, quais são os resultados do hospital, né, e possa dar liberdade do paciente escolher, isso não... quando isso acontecer, isso vai pressionar uma melhora de qualidade dos hospitais. Nesse ponto, está certíssimo, né? Nós não temos essas informações porque não se exige essas informações. E seria importante que isso fosse claro e aberto, né? Até numa classificação, né, de resultado dos hospitais. Podiam separar a rede pública e a rede privada, mas as duas redes deviam estar presentes nessa classificação. Isso trairia uma enorme proteção para o paciente. Esse é um passo muito importante. Nós temos insistido muito e debatido muito essa questão, né, da transparência de dados. Eu digo que é um fator essencial para melhorar, né, os resultados do hospital e, sem dúvida, também a gestão. Excelente, acadêmico Thierry. Muito obrigado. Satisfeito, acadêmico Maurício? Você pode sempre, Maurício.
Alô, obrigado, eu estou satisfeito. Só que eu lembrei, no Brasil já teve um programa de acreditação de hospitais. Eu não lembro quem era um ministro antes do Serra, era um gaúcho. E foi publicado um manual de acreditação hospitalar. E na época eu me interessei até por isso, e por isso que eu sei que foi há 20 anos atrás. Tá? E não deslanchou. Então, porque não se exige acreditação hospitalar. Ou seja, os hospitais que querem, né, se acreditam, buscam uma acreditação, inclusive de diferentes níveis. Né? Nós, no Hospital das Clínicas, todos os estudos são acreditados, até em níveis diferentes, dependendo da sua complexidade. E isto deveria ser uma regra para todos os hospitais públicos e privados, porque a acreditação, ela ajuda, né, ou indica os caminhos, né, por uma melhora da qualidade hospitalar, mas a acreditação é algo que não é obrigatório, É né? opcional. É voluntário, né? É opcional. Então, os bons se acreditam, os outros não. Na ANAP, se não me engano, Balestrin, existe uma obrigatoriedade para os hospitais entrarem na ANAP para serem acreditados. Quer dizer, a ANAP estabeleceu uma regra assim, que deveria existir também para o Sistema Único de Saúde, né? Ou para as Santas Casas. Eu acho que isso teria que avançar muito, e isso melhoraria muito a qualidade de saúde ofertada ao nosso cidadão. Obrigado, acadêmico Thierry. Aqui no Rio se usa acreditação hospitalar, que é opcional e é uma espécie de propaganda forte, né? Então, os níveis de acreditação. Acadêmico, não tem ordem aqui, o acadêmico Novelino está inscrito anteriormente com a palavra, por favor. Excelentíssimo, para os visitantes, que sejam bem-vindos. A academia, próxima aos 200 anos, tem as suas tradições. Então, me perdoe, senhor presidente, né? Apenas para lembrar que o presidente é sempre Vossa Excelência e que o palestrante também é Vossa Excelência. E os acadêmicos, a bancada também é acadêmica. Eu digo isso porque vejo aqui vários ilustres convidados e quero parabenizar o acadêmico Giovanni Thierry pela organização, né, deste nosso simpósio. E apenas uma coisa eu queria lembrar, acadêmico Giovanni Thierry. Eu fiz um curso de administração hospitalar quando chefiava um serviço de cirurgia do Estado. E aprendi que os 3 princípios fundamentais da administração o PCC, Planejamento, Comando e Controle, que foram estabelecidos por Fayol e Taylor. Então, acadêmico Giovanni Thierry e ilustres acadêmicos e convidados, é apenas uma lembrança. E devo dizer, viu, nós não estamos aqui, como diz a gíria, para rasgar a seda, viu, e parabenizo Vossa Excelência, o senhor presidente e todos os excelentes palestrantes. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, presidente Novelino. Com a palavra, o secretário-geral acadêmico Zé Galvão Alves. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, meu caro Francisco Sampaio. Eu vou comentar algumas coisas relacionadas ao ensino. Eu não sei se foi o próprio Giovanni Serri que me falou isso, mas possivelmente foi numa reunião de diretoria, em que os médicos formados pelo maior e melhor hospital e faculdade do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, ao final do curso, 50% dos acadêmicos
acabam se tornando gestores. Então, minha primeira pergunta é o seguinte: tem que ser médico obrigatoriamente para ser gestor? É a primeira pergunta. Não estou dizendo e não estou opinando porque não tenho base para isso. A segunda coisa é o seguinte: poderia ter as faculdades obrigatoriamente uma disciplina de gestão? Publicar os dados de cada hospital com transparência, eu acho que seria fundamental e deveria ser obrigatório, não só nas entidades particulares, mas também nas nossas entidades públicas. Nós sempre fazemos o melhor, obviamente, infelizmente, para as entidades privadas, mas as entidades públicas merecem o tanto quanto. Aceitação, acreditação, como é que eu vejo a acreditação no Brasil? Infelizmente, pelo menos no Rio. Acreditação como um modo de promoção e não como uma avaliação corretiva, que deveria ser uma avaliação corretiva. Quer dizer, eu visito um hospital, analiso os seus dados todos, encontro defeitos, corrijo os defeitos. Isso é um crescimento através de uma acreditação. Mas quem é que pede acreditação? Os hospitais de ponta. Os outros ficam com medo de serem desnudados nas suas falhas e deficiências. Quer dizer, nós temos que usar o método de acreditação como um método de correção, mas de uma correção ética, agradável, científica, e não punitiva ou desmoralizante, que é esse o medo curioso, né? Eu fiquei impressionadíssimo com o dia de hoje, viu, Giovanni? Maravilhoso o dia de hoje. Eu não pude pegá-lo todo, porque eu também estava lá na clínica, na medicina, por causa da eleição, né? Mas os temas muito bem abordados, colegas aqui, muito obrigado, porque realmente eu sou muito mal preparado nessa área, gostaria de ser mais até, mas eu faço um agradecimento público aqui aos colegas que tão brilhantemente trouxeram sua experiência para a sessão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves. Eu me lembro bem dessa fala dos alunos da USP, foi aqui nessa mesma sala, num simpósio anterior. Na realidade, o que eu me lembro é que, não sei se 50%, mas uma percentagem grande dos alunos de medicina da USP querem se tornar empreendedores, eles querem empreender, né? E nem todos vão conseguir, obviamente. A acreditação com promoção realmente foi o que eu falei. Aqui no Rio, a gente faz a acreditação do hospital para ir botar na televisão, botar faixa, etc. E as acreditações, olha, ganhamos mais um nível de acreditação nos hospitais que a gente frequenta. Está logo no elevador ali. E eu acho, Giovanni, que realmente, acho que uma disciplina de gestão, nós estamos aqui sempre programando alguma coisa, já estamos programando ensino médio, um simpósio forte ou dois para o ano que vem, e realmente vai entrar na discussão a disciplina de gestão. Nós já temos dado na pós-graduação de cirurgia alguma coisa sobre gestão dentro da pós-graduação, e eu acho que provavelmente vai acontecer no ensino médico em algum momento. Mas eu queria passar a palavra agora ao nosso outro Maurício, nosso acadêmico Maurício Magalhães Costa. Presidente Francisco Sampaio, presidente Pietro Novelino, secretário Galvão, acadêmico Giovanni Cherry, todos os confrades que ainda estão aqui, todos os convidados. Eu só queria trazer a título de contribuição o que eu tenho observado, pelo menos na área que eu milito mais, a mastologia, que já existem programas, não só de acreditação, como de certificação de qualidade, direcionadas a centros. Quer dizer, por exemplo, centros de mama, centros cardiológicos, talvez esse seja mais o caminho. Quer dizer, porque acreditar um hospital como um todo são muitos fatores, enquanto que
Se isso for feito por áreas de atuação do hospital, é mais fácil, em cima de métricas de desempenho. Eu acho que esse pode ser um caminho. E o que se faz na Europa é que a remuneração desses centros só existem se eles estiverem efetivamente acreditados, participando de programas de certificação de qualidade. Então, eu acho que pode ser, Balestrin, que esse seja um caminho, quer dizer, estimular que certas áreas, onde isso já esteja bem estabelecido, que se possa fazer esses programas de certificação de qualidade. E nós temos particularmente um IMAMA, que eu tive como presidente da Sociedade Mundial, eu estive muito envolvido nisso, aonde se faz você vai colocando os dados todos online e eles são comparados com centros norte-americanos e você vê qual é o seu ranking em relação a métricas, mais ou menos 20 métricas do tratamento do câncer de mama. Então, pode ser que essa seja... Nós estamos tentando fazer agora um programa na América Latina disso. Então, eu penso que talvez ir por áreas seja uma maneira de somar para depois uma melhora do todo do hospital. Muito obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Maurício Magalhães. E realmente acho que o Brasil também vai ter que evoluir, e tem evoluído em algumas áreas, para a referência ser o hospital. Nos Estados Unidos, a referência é o hospital, não é o médico. Então, você sabe que você vai operar na Cleveland Clinic e fazer uma revascularização miocárdica, se você perguntar se o médico é bom, se vai ser bem operado, lá é a referência. Então, o hospital é bom. Aqui a gente sabe, vou procurar o consultório do fulano, porque é uma medicina de padrão, mas é uma medicina totalmente privada. E a referência não é exatamente o hospital. Então, aqui as referências hospitalares estão muito mais por marketing. Você tem um hospital que o sujeito leva um cardápio, e aí o paciente escolhe a comida. Pô, eu quero operar lá, doutor, porque lá é o bom. Ele não quer saber se o centro aí é bom, se o centro cirúrgico é bom. Ele foi no seu consultório e depois que opera lá. Eu já tive doentes que foram fazer RTU de próstata, mas só queria operar se tivesse robô no hospital. Eu falei, mas você não vai usar robô? Não, mas se tem robô é bom o hospital. Então, isso, como você vivenciou na Europa e Estados Unidos, quer dizer, a referência é o hospital. Recentemente, o paciente me perguntou, eu estou indo para os Estados Unidos, meu netinho vai operar uma hipospádia no hospital tal, nos Estados Unidos. Será que é bom lá, o hospital universitário? Foi óbvio, porque se ele vai operar uma hipospádia lá, o gente sabe operar hipospádia. Não existe isso de lá, isso é mal operado. Então, não sei como isso vai evoluir aqui. Será, por exemplo, o Einstein, o Sírio, a gente sabe que são referências, né? Provavelmente a gente vai cair lá e vai estar bem aqui. Nós temos vários também hospitais assim. Eu acho que a gente evoluiu já um pouco nisso, mas não sei se isso também é uma visão. Será que isso vai acontecer no Brasil? Quer dizer, o hospital ser a referência, independente de procurar o Giovanni, o Galvão, o Maurício, o sujeito que está lá é bom? O Balestrin, na apresentação dele, né, de Hospital do Futuro, ele comentou isso, né, que a tendência é o hospital ser o centro, né? E sendo um centro de referência, o paciente procura o hospital porque sabe que o hospital é bom, tem o controle, né, da infecção, o controle de complicações. Então, isso dá tranquilidade para o paciente procurar o hospital que, de certa forma, acaba administrando toda uma comunidade. Eu só ia pedir para responder uma questão que o Galvão deixou em aberto, e eu gostaria que o Balestrin respondesse sobre se o gestor tem que ser médico, gestor médico, o Balestrin. Qual que é a sua opinião? O Balestrin preside aí o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, que é um grande formador de recursos humanos. Então, eu pediria que ele respondesse essa questão. E se você quiser fazer algum comentário sobre a acreditação também, Balestrin. Também. Bom, obrigado pela referência, doutor Galvão. Realmente não. Hoje, cada vez mais,
o gestor ele precisa ter, claro, conhecimentos do setor de saúde, porque ele precisa conhecer o setor onde ele está. Mas eu diria que seria até desejável que ele não fosse formado em medicina nesse instante, né? Eu, pessoalmente, sou formado em medicina, mas quando decidi me dedicar à gestão, eu me dediquei exclusivamente à gestão. E me parece que é exatamente esse o modelo que é utilizado. É claro que existem cargos dentro de gestão, por isso que eu disse que tem dois tipos de governança, a governança clínica e a chamada governança corporativa, que a governança corporativa ela é como se fosse de uma empresa qualquer, vamos assim dizer. Então, são todos aqueles aspectos, são os aspectos administrativos, financeiros, organizacionais, materiais, estoques, controles, essas coisas todas. Então, se eventualmente o profissional médico resolver se dedicar a isso, ele terá que se dedicar a isso e virar um administrador com as mesmas características que outros administradores de outros mercados. No entanto, que eu acho que esse é o grande ganho que nós temos a chamada governança clínica, que é um aspecto pouco discutido, que é exatamente onde nós, dentro de uma perspectiva de entendimento que a instituição de saúde ela é o centro de tudo aquilo que tem a ver com qualidade, atendimento, formação, desenvolvimento, nós necessariamente precisamos ter gestores médicos cuidando disso, porque é ele quem tem que cuidar da qualidade institucional, é ele que tem que trabalhar com as equipes médicas, com as equipes técnicas, com os grupos de enfermagem. Então, e essa é uma característica, por exemplo, do NHS inglês, onde você tem o gestor médico, ou gestor de saúde, de um modo geral, não necessariamente médico, cuidando exatamente das chamadas partes clínicas, de forma que você tenha esse equilíbrio, que é a chamada governança integrativa, quando você integra o negócio com a boa qualidade assistencial. De nada adianta uma instituição que se procure única e exclusivamente resultados empresariais, porque com certeza ela vai penalizar os resultados de qualidade e de atendimento ao paciente, e vice-versa, ao contrário. Você também não pode pegar uma instituição e colocá-la única e exclusivamente a serviço do atendimento médico, do atendimento do cliente, porque provavelmente ela não terá sustentação econômico-financeira. Então, esse equilíbrio é uma coisa muito importante. O aspecto que tem a ver com o aspecto da acreditação, ele é um aspecto, Giovanni, que você já colocou claramente. Primeiro, ele é um aspecto onde você tem a questão, de um lado, da voluntariedade, a acreditação na área de saúde ela é voluntária, e então, normalmente, você busca estímulos para que esta voluntariedade apareça, né? Então, como disse o Giovanni, quando eu era presidente da ANAP, a gente definiu exatamente isso, que se quiser entrar dentro da instituição, tem que ter a acreditação. Outras instituições fazem isso também, né? Você pega, por exemplo, programas como, por exemplo, em São Paulo nós temos um programa, que acho que não sei se foi da época do Giovanni, como nosso secretário, o Mais Santa Casas, que faz que, para que eles recebam recursos, eles precisem também buscar acreditação nas suas instituições. O que acontece no âmbito hoje do nosso país, diferentemente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as instituições, para receber os seus recursos, pelo CMO, por aquilo que é o órgão que cuida lá do Medicare, do Medicaid, elas precisam ser acreditadas, senão elas não podem ser sequer credenciadas e, consequentemente, não podem prestar serviço. Aqui, as operadoras de plano de saúde, bem objetivamente, não têm nenhum critério no sentido de objetivar qualidade institucional. E, posso estar sendo aqui um pouco leviano, muitas vezes parte do pressuposto que instituições de menor condição e de menor qualidade podem ser mais interessantes do ponto de vista econômico-financeiro para os seus resultados. E o Giovanni também citou a questão do governo, né? Infelizmente, nós não temos nenhum estímulo governamental, sanitário, no sentido que a gente tenha essa acreditação enquanto algo que possa... De novo, a acreditação ela não impede os problemas, ela mitiga, com certeza. É isso, Giovanni, que era para... Obrigado. Mais algum acadêmico? Acadêmico Maurício Gomes Pereira. Eu queria dizer que eu gostei demais das palestras. As palestras me motivaram a pensar no assunto. Eu agradeço ao acadêmico Thierry de ter proposto essas palestras.
Mas eu queria dizer uma coisa. Existe uma tendência moderna, que é a quantificação e a classificação. Quer dizer, vocês vejam o exemplo da pós-graduação no Brasil. Vê se você pode fazer um sistema de pós-graduação com classificação, se fosse voluntário. Não vai funcionar, o programa vai acabar. Ele tem que ser obrigatório. Quer dizer, a gente tem que criar a obrigação. Não é um decreto, mas criar a cultura. Alguém falou isso aí. Criar a cultura da classificação, porque não é possível você chegar numa cidade machucado e entrar no hospital que não tem roupa. Porque a acreditação vê isso tudo, vê o mínimo que existe no hospital. Quer dizer, eu acho que, eu não sei quando vai ser, mas vai ter acreditação obrigatória. Ou não com esse nome, com outro qualquer, mas com esse sentido de você classificar como a pós-graduação, como a hotéis e etc. E muito obrigado pela apresentação. Você quer... Eu pedi só para falar uma frase que é o que mais me chamou a atenção a vida inteira, em termos de observação na história da medicina. Aonde surgiu a residência médica foi no Johns Hopkins. E por que surgiu a residência médica? Porque eles perceberam que a mortalidade aumentava à noite, uma coisa mais simples que essa é impossível, e nos finais de semana. E daí eles falaram, vamos colocar alguns jovens aí para dormir, e viraram médico residente, e a mortalidade caiu em um ano quase 50%. Quer dizer, tem que ter vigília. É fundamental a vigília, o cuidado, e isso tem que ser em todos os níveis. Nós temos que lutar mais, principalmente a Academia Nacional de Medicina, para que a coisa se estenda não só aonde tem maiores condições, mas até o contrário, onde tem menos condição. Obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves. Agradeço nossos palestrantes, agradeço nossos comentaristas, agradeço muito, querido amigo Giovanni Cerri, por ter organizado mais esse simpósio que foi de tanta utilidade. Boa noite a todos e dou a sessão por encerrada.